Era aquele dia do mês, mas eles estavam tão perto do final. O lugar do yokai estava numa caverna bem na boca da água salgada e Inuyasha queria resolver as coisas hoje mesmo. Queria acabar logo com isso, mesmo que sentisse falta de algumas coisas sobre a pequena Kagome. Como dormiram, mesmo que os chutes tenham sido uma verdadeira surpresa, mesmo com os chutes do nada, achou bom, ficou imaginando se filhotes no futuro teriam esse mesmo sono agitado como ela, isso o fez sorrir. Tinha também como essa Kagome consegue fazer o que ela quer, como pegar as coisas e o fazer sair de seu posto de guarda para brincar sobre coisas tão bobas. Mas tinha o lado ruim sobre como ela poderia ser super teimosa e, quando atendia algumas coisas, berrava sobre seus ouvidos sensíveis, o fazendo jogar ela de novo para Sango, enquanto demorava para seus ouvidos saírem daquele som. Tinha que ter certeza de que essa Kagome conseguia atrair mais problemas para si do que a grande, já que sair no meio da noite foi um teste para seu coração e o deixou mais forte. Tinha também que brincar muito perto de águas fundas ou até mesmo tentar pular de lugares altos e machucar seus joelhos. O cheiro do sangue dela o incomodava. Então, o choro triste ou assustado era a pior coisa. Ela não conseguia nem mesmo fugir e atirar flechas, mesmo errando ainda conseguia fugir sem nem mesmo ele se preocupar tanto. Sempre teve fé. Então, quando a encontrou nas mãos de Kikyo, que quase a matou no passado, fez sua fera rugir, sem contar seus olhos de medo quando Koga a agarrou, tirando-a do chão. Ele só conseguiu ver vermelho e algo em seu corpo trêmulo, o fazendo sentir sua fera tomar conta de seu corpo de forma diferente. Então, sabendo que, ao meio-dia de caminhada, logo tudo voltaria ao normal, isso o fez pensar como Kagome ia reagir com todas as memórias que ela mandaria sentar. Bom, de fato, não ia conseguir, já que o calor de submissão não está funcionando. Ele analisou em sua mão longe de seu pescoço. Poderia simplesmente jogar fora essas porcarias de que tanto quis se livrar antes e agora, por incrível que pareça, ele queria rente ao pescoço como uma coleira. Será que Kagome colocaria de novo se ele pedisse? Isso o fez ficar vermelho, sem graça de pedir para uma pessoa que ele se importava tanto por uma coisa que às vezes era tão ruim, mas nos momentos íntimos de só os dois era assim que ela o puxava para fazer carinho em seus cabelos ou até mesmo dar beijos de despedida em seu rosto. Só de pensar nos lábios rosas e delicados como pétalas de flores o fazia sentir um calor em sua barriga, o fazendo cobrir o rosto com a manga. Você está com frio? A pequena o puxou de leve enquanto todos estavam sentados esperando a chuva. Estou pensando. Normalmente, ele responderia outra coisa, mas deixe para lá. HM. É sobre comida porque eu estou com fome. Kagome voltou a sentar, puxando o colar de sua mão com facilidade. O mesmo objeto brilhou em rosa, mostrando que funcionava com o poder espiritual, fazendo chamar a atenção dos outros também. Porque ele brilha. Ele está esperando você colocar em alguém. Miroku volta para baixo, encontrando os olhos de Inuyasha. Mas você tem que querer isso de coração, não só por querer. Ninguém entendia ao certo porque não funcionava quando ela punha de volta ao pescoço de Inuyasha sem fechar acordo. Kagome devolveu tranquilamente para Inuyasha, que colocou de novo. Talvez por não ser um ato dela até o final? Bom, ninguém ao menos sabia. A vila em que foram se hospedar, depois de um exorcismo fajuto vindo de Miroku, acabou enquanto os estilosos, e bem. Inuyasha, no meio de sua noite humana, acabou recebendo a visita de Kagome, que entrou furtivamente olhando dos dois lados antes de entrar procurando a figura sentada num canto. Inuyasha, mesmo sem seus poderes de Anio, conseguiu sentir, e quando a porta abriu, seu olho abriu junto, sendo pega pela menina que parecia meio hesitante, a fazendo parar na porta. Quarto errado? Kagome voltou para fora meio perdida. Por que acha isso? Inuyasha se levantou, vendo-a chocada. Seus olhos abriram tanto que Inuyasha achou que a mesma ia deixá-los cair de tão esbugalhados que estavam. Inuyasha? Sua cabeça pendeu para um lado, o fazendo imitar o movimento. Sim, algum problema? Colocando as mãos no quadril e entendendo contra sua irritação. Se veio aqui para conversar, fique sabendo que esta tarde e quero dormir, você devia fazer o mesmo. Já foi fechando a porta quando ela o parou. Que foi agora? Você vira humano? A voz dela saiu baixo e Inuyasha tudo que pode fazer foi encarar. Isso te incomoda? Minha raiva faz olhar de cima a baixo. Um pouco, gosto de você normal e não assim. Aponto para o mesmo que viu seu desgosto em seu rosto, o deixando curioso. Bem, essa é uma das pérolas de ser mestiço. O mesmo já entrou dando espaço para a mesma o seguir, mas ela continuou na porta. Se vai ficar aí parada, pelo menos feche a porta. E assim Kagome entrou e ainda parecia perdida e confusa. Para de me encarar. Resmungo, voltando para o canto. Desculpa.
Kagome foi para a cama. Mesmo sendo assim, ainda prefiro dormir aqui, mesmo que você desse jeito seja muito mal-humorado. Resmungo irritada, o deixando rosnando baixo. Se está tão incomodada, vai dormir em outro lugar. Bufou, olhando para o nada. Não gosto de ver você sozinho, mesmo que pareça que você se força a isso. Resmungo irritada, encarando brava com aquele biquinho fofo, o fazendo desviar. Mas acho que sinto mais falta é de suas orelhinhas, elas são tão fofinhas. Kagome acabou chegando perto e batendo a mão em sua cabeça vazia, enquanto Inuyasha bufo, trazendo as mãos pequenas para a lateral, a fazendo recuar de novo surpresa. Acho mesmo não gostando de você assim. Kagome volta para a cama e se deitando. Você continua bonito. E assim deitou, deixando Inuyasha ali em choque. Finalmente chegaram à caverna do yokai. Inuyasha estava o mais impaciente possível. Dentro da caverna, com um cheiro de umidade, eles viram um ser no meio das conchas. Kagome agarrou as pernas de Sango em busca de proteção, enquanto Inuyasha olhou com uma impaciência. Jamilga pulou numa pedra perto. Oi, Yato. A criatura volta para baixo, pressionando os olhos para ver velho Milga. Milga, quanto tempo? Da última vez que te vi, estava mais novo. O yokai saiu de seu esconderijo mostrando sua aparência de um ser adulto, não novo como o que eles enfrentaram antes e não velho como já tinham sabido por aí. Estamos aqui para consertar uma bagunça. Aponto para a pequena Kagome, que ainda estava escondida atrás de Sango. Um dos seus fez isso com ela. O yokai olhou para a menina com interesse. Quando seus olhos mudaram de cor, o mesmo monstro pôde ver longe do corpo da criança, uma adolescente de roupas estranhas. Bom, é verdade que um dos meus roubou seu poder espiritual e a sua velhice, pelo visto, isso fez recuar. Bom, para trazê-la de volta, tem que dar um item de ligação emocional com a pessoa em si. Bem, irei roubar esse tipo de emoção do objeto e darei as forças para consertar a bagunça que o outro exemplar fez. Concluiu muito delicado. Você vai roubar os sentimentos? A Sango olhou horrorizada. Todos os objetos em questão têm sentimentos e carregam diferentes tipos de poderes, sabe? O mesmo mostra um lugar cheio de objetos como espadas, arcos, escudos, roupas, bonecas, sapatos, tinha de tudo um pouco naquela caverna. Eu me alimento do que está dentro do objeto e dou uma parte à pessoa. Acho que é uma troca justa. Já que a pessoa não costuma esquecer nada, ela só não terá objeto para guardar. Kagome passou de Sango, que começou a andar para frente, para ficar atrás de Inuyasha, que ainda parecia bem quieto. Bom, o que vocês darão em troca dos meus serviços? Inuyasha pensou e acabou sendo distraído para o colar de contas que escorregou em seu pescoço, o fazendo tirar da cabeça e, mesmo não querendo se desfazer, tudo o que pôde fazer foi esticar a mão e entregar o colar ao yokai que parecia bem animado para o gosto de Inuyasha. O que está acontecendo? Volto para o Milga, que deu de ombros. Esse colar é muito forte, não é só submissão que vejo. O yokai, com seus olhos de outra cor, viu algo longe, como momentos românticos entre ele e a menina, momentos de amizade entre os dois, mas o que tinha mais eram beijos e mais beijos, o fazendo recuar do colar, voltando com uma cara de safadeza para o mestiço. Não sabia que mestiços tinham o jeito para uma corte tão quente, sabia? Inuyasha virou o rosto vermelho enquanto os demais ficaram olhando com a mesma cara. Sabia que as idas ao banheiro eram uma coisa a mais. Sango resmungo ao monge, parando quando Inuyasha volta rosnado. Dá para ir longo para trazê-la de volta e parar com esse negócio de falar de coisas que não são do seu respeito. Inuyasha bufou o peito e cruzou os braços em indignação. O yokai riu de sua falta de graça voltando ao objeto e a cor rosa de luz espiritual foi para o mesmo trazendo uma forma humanoide masculina com cabelos azuis bem nítidos e um rosto muito diferente do normal era belo e apressado, mas longe de uma pessoa do Japão ocidental, o poder que emitia do objeto em questão fez o mesmo ganhar roupas estilosas no mais lindo tecido. Isso o fez pensar se o poder espiritual fez isso ou se a força demoníaca do mestiço era tão poderosa assim, quando chegou. Em sua última transformação, viu que na verdade era a força dos dois juntas o que longe dessas terras era uma coisa difícil de se ver além do mais demônios e sacerdotisas não são de costume próximos, mas esse casal à sua frente era exceção. Quando a menina deu abertura saindo de trás do mestiço, ele não perdeu tempo, atingindo a mesma que caiu no chão de bunda e, quando Inuyasha voltou para Kagome, assustado, a viu brilhar em seu próprio poder espiritual, o fazendo recuar porque começou a ficar purificado. A menina foi oscilando em suas versões mais velhas, indo de criança a uma mulher madura a uma senhora até que, como uma forma,
O encaixou bem, fazendo todos voltarem para sua Kagome que rasgou o kimono infantil, deixando-a completamente nua aos trapos. Antes que o monge olhasse para a beldade, um manto vermelho a cobriu bem rápido até. O que aconteceu, gente? Onde é que a gente está? Kagome volta para os demais perdida enquanto Yokai balança a cabeça. É bem bonita. O mesmo bateu no ombro de Inuyasha antes de se afastar. Boa escolha. Ora, seu. Inuyasha já ia para a agressão enquanto Miroku o segurou, enquanto, é claro, o outro ria, levando embora o colar. Que audácia desse aí. Se controla. Ele ajudou a gente, lembra? Miroku quase foi jogado longe. Somos amigos. Isso o fez parar de pular. Alguém pode me contar o que aconteceu? Kagome, já vestida de vermelho, volta aos demais desorientada. Da última coisa que me lembro, estávamos entrando num castelo. Isso a deu um pouco de angústia, tudo pareceu um borrão em sua mente. Enfrentamos um yokai ocidental e ele te transformou numa criança. Shippo pulou na mãe buscando os braços carinhosos. E você acabou com medo de todo mundo, menos do Inuyasha. Foi assustador. Kagome volta para os demais que confirmaram, menos Inuyasha, que a encarava intensamente e isso a fez questionar algumas coisas. Dei algum trabalho? Volto para Inuyasha, que tudo o que fez foi desviar o olhar. Prefiro você grande, não me é tão inútil. Miroku e Sango ficaram pistolas porque quando ela é criança ele é menos grosso. E com ela grande, ele é tão mal educado. Kagome não pareceu se incomodar por hora. Seu colar de submissão sumiu pelo visto. Isso fez passar a mão no invisível. Acredito que por isso que está sendo tão mal, não é? Ela acabou rindo de sua cara amarrada. Isso mesmo, moça, estou sem medo. Mesmo confiante, Inuyasha não estava à vontade com nada daquilo, mas Kagome não iria o irritar no momento. Vamos indo? Essa caverna me dá arrepios. Kagome tentou levantar antes de quase cair, sendo pega pelo mesmo que a jogou em seus ombros, a fazendo guinchar um pouco. Acho que ainda estou fraca, desculpa. Sussurrou para seus ouvidos, o fazendo soltar um fê. Acho que devemos voltar para a vila da Senhora Kaede, para repormos as energias. Miroku comentou enquanto saíam da caverna. Enquanto isso, o yokai acabou rindo baixo no escuro. Aqueles dois ainda vão ser um bom casal, isso sim. Está bom para mim, será uma boa oportunidade para descansar, claro, Kagome voltar para sua era e se recuperar de forma rápida. Sango sorriu à amiga, que sorriu de volta enquanto deitava sobre Inuyasha. Além do mais, precisamos conversar sobre você se colocar em perigo, sabia? Kagome ponderou no ombro de Inuyasha. Como assim? Você entrou em minha frente quando aquele monstro veio para cima de mim. Sango tremeu só de lembrar da amiga sendo empalada na parede. Não pode fazer mais isso nunca mais, tem que prometer. Não posso prometer uma coisa que não vou cumprir. O aperto no tornozelo foi maior, fazendo-a voltar a Inuyasha. Eu considero vocês minha família, e família se cuida, então de fato morreria por você. Antes dela terminar, acabou no chão. Inuyasha. Todos gritaram. Se continuar falando essas besteiras, arranco os fragmentos de você, e você nunca mais voltará para essa era. Está me ouvindo, moça? Kagome olhou petrificada e sentiu as bochechas vermelhas pelo olhar de desespero que Inuyasha pairou por cima dela enquanto lágrimas solitárias caíam. Eu não vou aguentar te ver machucada de novo. Ouviu? Moça! Kagome assentiu rápido, enquanto os demais ficaram chocados. Sim, senhor, isso a fez sorrir. Ela não estava entendendo nada, mas tudo o que podia fazer era se comportar e depois ir atrás de Sango para saber de tudo. Agora, por favor, Inuyasha poderia me ajudar a chegar na aldeia de Kaede. Claro né. Ajudando a subir de novo. Falando nisso, onde é que estão as minhas roupas? Concluiu isso quando seus ombros apareceram um pouco demais, deixando-a com certo desconforto e frio. Estavam cobertas de sangue. Sango chegou perto de Kagome. Não deu para salvar, mas comprei um kimono para você usar enquanto isso. Tirando da mochila amarela, um kimono lindo em verde. É uma graça. Vamos parar em algum lugar? Claro. Na era atual. Kagome acabou lembrando de algumas coisas de sua aventura em formato de criança enquanto estudava, primeiro sobre seu encontro com Kikyo, a fazendo pensar sobre como Inuyasha parecia tão agressivo ou até mesmo quando encontro com ele na forma humana, a fazendo esconder o rosto. Falou para o mesmo que o achava bonito. Ai, que criança tola. Vai ficar doente se deixar essa janela aberta. Resmungo na janela. Deixou aberta para você. Seus olhos foram ao âmbar que só pulou dentro, fechando. Aconteceu algo. Não vim atrás de você para te levar embora.
Acabou sentando-se no chão, seguindo seu exemplo, ajeitando ao seu lado. E por que veio? Curiosidade é o sentimento que paira sobre ela. Era novo não o ver com o colar, fazendo-a fazer um carinho de leve sobre o pescoço dele, onde normalmente tinha as contas. Ela um dia ia tirar, além do mais, não achava que ele precisava mais, já que ele não queria mais a matar. Isso a fez lembrar de seus desesperos quando tirou aquelas contas. Você fica melhor sem o colar. Acabou beijando a marca que ficou no pescoço, o fazendo estremecer. Sem contar que agora você tem liberdade, não é? Acabou rindo enquanto se afastou. Na verdade, vim aqui para você por de volta. Inuyasha tirou outro colar de suas mangas, fazendo-a olhar confusa. Quero a droga do colar de novo, ok? Pensei que queria ficar sem ele. Kagome pegou o colar, o anualizando. Sabe que vai ir de cara ao chão se eu mandar SNTE, não é? Soletrar não o fazia estremecer, mas conseguia o ver se preparar. Mas você não costuma mais me mandar sentar. Ele relaxou na parede. Sim, porque você não quer mais me matar e está sendo muito maduro até. A cara de bravo a fez rir, apoiando-se em seu braço, logo a puxando para seu colo. Sabe que lembro de algumas coisas. Passou cada perna de cada lado, fazendo-a estar no seu colo e conseguir olhar em seu rosto. Ponha primeiro o colar e depois conversamos. Inuyasha apoiou melhor as costas dela sobre os braços, deixando-a quase no mesmo nível de seus olhos, enquanto Kagome pegou o colar e ponderou. É muito ruim ficar sem? Puxou seu rosto mais próximo e Inuyasha diminuiu a distância, selando os lábios de ambos. Foi desesperado. As mãos de Inuyasha puxaram Kagome ainda mais contra seu corpo, quase tentando fundir. Kagome largou as contas segurando nos ombros de Inuyasha, buscando apoio enquanto uma batalha era travada acima. Buscando ar, jogo a cabeça para trás, fazendo Inuyasha morder a junção de seu pescoço. Parece que não estou ligado a você, sussurro enquanto Kagome tremia de puro êxtase. Morri de medo de não conseguir passar pelo poço, sem contar que isso aqui. Inuyasha pegou o colar, forçando a cabeça de Kagome a olhar. É muito mais que a droga de um colar, é meu elo com você, então por favor ponha isso. Kagome confirmou. Colocando o colar em Inuyasha. Foi diferente dessa vez, a primeira foi uma necessidade, tinha medo envolvido, tinha que o controlar de alguma forma. Mas agora parecia uma coisa tão chula. Veio dele o pedido. Para Inuyasha. Aquilo era o símbolo da ligação de ambos, mas para Kagome o maior símbolo de amor foi as ações de vê-lo cuidar dela em um estado tão crítico. O brilho rosa do poder espiritual bateu nas pedras e Inuyasha sentiu o reiki dela em seu corpo. Seu yokai agradeceu por finalmente descansar um pouco, o que era estranho porque com a outra conta ele também sentia isso, mas ele conseguia quebrar o selo de submissão, mas com esse ele parecia mais à vontade. Acho que está funcionando. Kagome sussurrou enquanto Inuyasha descansou a cabeça no ombro dela. Vamos testar? Ele negou rápido, a fazendo rir. Senti falta de você assim. Kagome se deitou em seu peito. Nunca mais quero ver a imagem que tive de você naquele jeito. Inuyasha aprendeu contra ele. Ou no final, você vale muito mais que fragmento e me torna um yokai completo. Já prometi não fazer nada imprudente, então tudo vai ficar bem. É bom cumprir isso, porque eu juro que te largo aqui. Os dois acabaram a noite dormindo juntos contra a parede do quarto de Kagome enquanto se reconfortavam, mas Inuyasha, que parecia finalmente conseguir fechar os olhos e sentir de novo o batimento cardíaco dela de um jeito normal, sentiu o cheiro doce voltar também com seus hormônios normais. Mas sentiria a falta de tela dormindo com ele sempre que queria conforto. Ou de como a fazia rir com pelo menos qualquer coisa, ou até mesmo aquelas malditas horas de perguntas sem fim, mas ele não está mais com falta dos beijos roubados em momentos calmos como esse, e também não precisa mais sentir falta de tela à noite para ver as estrelas. Fim.